Oi, boa tarde, tudo bem? Sou André Mendes, secretário escolar. Quero falar hoje sobre o término da votação do projeto de lei complementar 186, que alterou o Estatuto do Servidor. Acompanhei as movimentações desde que foi lançado o projeto. Minha primeira reação foi imaginar que poderíamos ter... Oi, cortou aqui o vídeo. Minha primeira reação foi sugerir que poderíamos propor uma emenda a esse projeto que alterasse o artigo 126 do Estatuto do Servidor, que é o que fala sobre o adicional por tempo de serviço, tá? Eu pensei nisso porque era um projeto de lei que alterava o Estatuto do Servidor, e eu entendo que essa questão do adicional por tempo de serviço é uma questão estatutária, tá? Porque foi definido no estatuto e foi definido na lei orgânica do município, que o adicional por tempo de serviço é pago sobre o vencimento, né? Aí só olhar lá qual é na lei orgânica qual é o texto exato, né? Ou no estatuto. Mas a prefeitura tem criado cargos, tem o hábito, né, ou tinha, de criar cargos que tem, por exemplo, uma gratificação, né? E isso, num primeiro momento, até que é assim, você até entende uma boa intenção de valorizar pela meritocracia e tal. No entanto, essa questão tem sido colocada pela prefeitura, essas gratificações têm sido colocadas como uma forma mais de controlar o salário do servidor, ter um maior controle sobre as despesas, tá? E nesse sentido, o que acontece? Há um lobby de várias categorias que ao longo dos anos, das décadas, foi conquistando alterações legais para fazer valer aquilo que é justo. Essa gratificação por desempenho, que é usada para mascarar os salários, ela fosse incluída na base de cálculo do adicional por tempo de serviço, ou seja, a pessoa tem uma valorização por tempo de serviço, como é recomendado, por exemplo, na LDB é recomendado valorização por tempo de serviço para funcionário da educação, para profissional da educação. Então, foi feito várias alterações, né, para categorias específicas. Isso criou uma discriminação porque secretário escolar nunca conseguiu ter essa conquista. Então hoje nós somos o cargo que tem, assim, o único cargo que recebe uma gratificação por desempenho. Os integrantes recebem uma gratificação por desempenho e não é valorizada no tempo de serviço, tá? Então a minha ideia inicial era essa. Eu acompanhei as movimentações da greve, fui na primeira assembleia, me abstive de votar se era greve ou não greve, acabou sendo aprovada a greve. Sobre a greve, eu acho que eu não aderi à greve porque eu não concordei totalmente com a pauta. A pauta era uma pauta exclusivamente de retirar o PLC de pauta. E isso, assim, era algo que eu julguei desde o início que não iria acontecer, sabe, independente da mobilização, porque tem vários pontos lá que tá por exemplo, a questão da licença especial. Tem uma tendência de se tirar isso dos funcionários, a questão da carga horária dos professores. O argumento da prefeitura é muito forte e você tem outros municípios que têm funcionamento da mesma maneira, e são municípios aqui do Rio de Janeiro, e eu nunca via assim o sindicato cobrando a carga horária ser calculada como vinha sendo calculada aqui no Rio de Janeiro. Então, a meu ver, me pareceu, além de uma greve com pautas que não me contemplavam, na minha opinião, tá? Eu não estou preocupado com licença especial, até porque eu nunca pude tirar, nunca tirei, e ninguém também nunca interviu no direito das pessoas de tirarem essa licença especial, né? Então eu entendi, além de ser uma greve com uma pauta ruim, né, que não falava, por exemplo, sobre profissional da educação receber o salário mínimo, não falava sobre o plano de carreira unificado com 5 salários mínimos para professor, 3,5 salários para funcionário. Longe disso, não se falou disso em nenhum momento, apenas
no primeiro folder, no primeiro cartaz que foi colocado pelo CEP, colocaram lá embaixo nossas pautas, um monte de pauta e bota lá plano de carreira unificado conforme no PME. Tá, mas a pauta não era essa, tá? Tava escrito lá, mas a pauta era só arquivamento. Tanto é que as representantes lá do negócio de a comissão da greve, quando foi na Câmara Municipal, a ameaça, né, a negociação era sempre essa, né? Foi divulgado que precisava retirar o PL, senão a categoria não sairia de greve. Então o plano de carreira unificado não era pauta, né? Assim como não era pauta a questão da gratificação por desempenho ser incluída na base de cálculo do adicional por tempo de serviço, algo que poderia ser facilmente modificado, incluindo uma emenda aí no projeto de lei complementar 186. Claro, pessoal, eles venceram, né? O governo venceu. Quem votou contra? Os candidatos, os vereadores do PSOL e do PL e talvez mais um ou outro, acho que teve um do PT, se eu não me engano. E assim, com aquele discurso de que, não, eu quero ser contra mesmo. Tá bom, beleza, é legítimo, bacana. Porém, eu assim, concordo em uma parte apenas, e isso foi bastante falado, que não houve um debate adequado, tá? Um debate, deveria ter sido feito um debate maior. Porém, esse debate também não foi feito por nenhum dos vereadores, tá? Tanto é que a única coisa que se falou foi questão de professor, né? Carga horária do professor. Não se colocou outras pautas, os vereadores não colocaram outras pautas nos seus discursos, né? Essa é a questão, faltou transparência, na minha opinião, de toda a Câmara Municipal, porque a questão das emendas foi votado às pressas e eu nem ficamos sabendo sobre as emendas. Eu procurava no site, não entendo isso, procurei lá no site sobre as emendas e não achava emenda nenhuma no site da Câmara Municipal, até que no dia apareceu lá 47 emendas. O vereador falou que foram 47, 49 talvez, de 3 até 49. O executivo mandou 2, os vereadores mandaram 46, e a gente não sabe o conteúdo dessas 46. A gente nem soube se no meio dessas emendas todas foi protocolada uma emenda, foi ou não protocolada uma emenda que eu solicitei por e-mail, por exemplo. Até acredito que seria bem possível, porque eu mandei e-mail para tudo quanto é vereador, 2 vezes, gravei vídeo. Talvez alguém pudesse ter se compadecido e falar, não custa nada botar aqui emenda, né? Ainda que não vá ganhar nada com isso, que nós somos uma categoria pequena, mas isso é algo para o direito dos servidores todos, tá? Então, hoje foi decretado o fim da greve, né? Assim, não passou, nem foi, até onde eu sei, infelizmente, porque não foi divulgado. Não temos notícia de ter sido apresentada uma emenda sobre a questão estatutária do adicional por tempo de serviço ser calculado com a gratificação por desempenho, e não somente no vencimento básico, porque a justificativa para isso é que todos os funcionários já recebem, exceto aqueles que são discriminados. Secretário escolar, não serve para nada, não sei o que, sabe, a categoria pequena, porque está na educação, tem que disputar verba com os outros funcionários, porque tem que ver no CODESP, não sei o que, sabe. Aí a gente fica nessa situação desfavorável, discriminatória. Nem temos notícia se foi apresentado, porque não teve transparência aí, né, nesse processo de publicação das emendas. Poderia ter sido feito um debate, mas nós temos oportunidade, nós sempre temos oportunidade de continuar, sabe, sem desistir. E não acredito em desistir, até porque a gente desanima muitas vezes, mas dia seguinte a gente acorda e estamos aí junto, né? E assim, queria realmente dizer que eu respeito muito demais. Agora, para finalizar aqui o vídeo, né, respeito muito demais meus colegas que fizeram greve, tá? Eu apenas não concordei, não aderi à greve, realmente não gostei da pauta, achei que era uma greve muito política, tá? Muito política, e pouca coisa realmente de funcionário, de pauta de educação,
colocada de forma clara e com uma organização eficiente, em que as pessoas acreditassem que aquelas pautas iam ser defendidas. Então, como eu não tinha muito ponto contra o PLC, não achei que iria me prejudicar muito. Achei também que tinha muita fake news, aquela questão das greves, das férias, que vai tirar férias, tem que tirar férias no meio do ano. Não concordei com aquilo também, porque eu sei que não é verdade, tá bom? Então, minha visão geral sobre o PLC é essa, e nós vamos ter oportunidade de novo, continuar tentando agora, porque parece que algum vereador vai apresentar um projeto de emenda à lei orgânica, tá? Nos próximos dias aí, se alguém apresentar um projeto de emenda à lei orgânica, outros podem apresentar também um projeto de emenda à lei orgânica que fale sobre a questão da gratificação por desempenho, ser incluída na base de cálculo, porque a gente está tomando prejuízo com isso. Isso é uma pauta importante, sim, tá? A gente está sendo discriminado, a gente não recebe algo que os outros servidores têm direito, valorização por tempo de serviço. Então, pessoal, valeu, só dando meu alô aí, tá? Para finalizar, e espero que a gente continue se encontrando aí nas lutas, nas reivindicações todas, nos grupos, nas ruas, em tudo quanto é lugar, e no trabalho também. Valeu, um abraço.